Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas Ambrim, R1, daqui do Hospital Oftalmológico de Brasília. Eu vou apresentar uma aula que eu fiz junto com a colega Yasmin Consolação sobre semiologia sensorial. Então, os objetivos dessa aula que a gente vai dar vai ser para entender a importância da semiologia sensorial em oftalmologia, compreender os princípios da semiologia sensorial, conhecer as técnicas de avaliação da função visual e desenvolver habilidades em anamnese e em exames na neurooftalmologia. Então vamos começar. Primeiro passo da consulta, que é a anamnese. Na anamnese, o que a gente vai ter que ver? Vamos ter que ver quem que é o paciente, se ele é uma criança, se ele é um adulto, quando que os sintomas começaram, se os sintomas vêm desde o nascimento ou se surgiram em alguma data específica, como foi o desenvolvimento neuropsicomotor dele, se teve algum prejuízo logo no começo, se teve dificuldades no desenvolvimento, se tem algum outro sintoma ou algum evento relacionado ou alguma comorbidade relacionada com esse sintoma, qual que é a frequência que esse sintoma ocorre e se existe quadro semelhante em algum familiar. Além disso, ainda dentro da anamnese, é muito importante que a gente peça para o paciente fazer uma descrição qualitativa da alteração visual com a maior riqueza de detalhes que for possível. Se ele vê flash, se vê cores, se vê vidro fosco, se vê manchas na visão, a instalação, se foi súbita, subaguda, se foi crônica, lenta, como que foi, para a gente conseguir caracterizar melhor o quadro e poder fazer mais facilmente o diagnóstico dentre as hipóteses diagnósticas. Então vamos começar pelos sintomas. Tem um sintoma de turvação visual, de fotopsia fosfeno, metamorfopsia, micromacropsia, fotofobia, palinopsia, entre outros, que todos eles eu vou abordar aqui agora com vocês. Então, sobre a turvação visual, ela é uma perda de luminosidade, um distúrbio na percepção das cores, alteração setorial do campo visual, turvação difusa ou localizada, melhora com a oclusão dos olhos, que sugere a diplopia. A turvação visual pode ter várias apresentações, Se ela torna a falar se ela teve uma instalação súbita, subaguda ou lenta, se foi uma perda transitória de visão, para a gente classificar melhor o sintoma. Já dentro da fotopsia, ou também chamado de fosfeno, que são os flashes de luz ou os pontos luminosos, geralmente acontece por uma estimulação mecânica ou elétrica dos fotorreceptores na retina ou das células do nervo óptico. Eu sei que a gente geralmente tem um costume de o paciente chegou em flash, a gente já pensa que é algo da retina, principalmente um descolamento de retina. Mas é importante lembrar que o nervo óptico também pode ter esses sintomas. Aí a metamorfopsia, que é a visão distorcida de objetos retos. Aí você vê torto, que era para estar reto, ou ondulado ou curvado. Isso está mais relacionado a doenças da retina, por exemplo, a DMRI, o edema macular, o descolamento de retina. E um teste para a gente perceber esse sintoma seria o teste de Greene-Amsler, que é aquele teste que tem o xadrez de preto e branco, na verdade, linhas pretas num fundo branco, linhas em xadrez, que se não vê elas como retas já indica uma metamorfopsia. Isso que é interessante. De acordo com o sintoma que a pessoa vai apresentando, a gente já tem uma sugestão de área comprometida. Agora o próximo tópico é micro ou macropsia, que é a percepção dos objetos maior ou menor do que eles realmente são. A micromacropsia pode estar relacionada a distúrbios como enxaqueca, edema macular, descolamento de retina e até tumor cerebral. Agora, outro sintoma, fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz, que leva ao um desconforto. Não é muito presente na neurooftalmologia, não. Na neurooftalmologia, geralmente, a gente tem a redução da sensibilidade, não aumentar. Geralmente, a fotofobia é por inflamação ocular, principalmente lesão na córnea, uveíte,
e outras condições neurológicas. Agora, o próximo ponto, que é a palinopsia, que é a persistência visual de imagem após a remoção do estímulo. Por exemplo, a pessoa fala que passou o dia na frente do computador e fala que mesmo depois de sair da frente do computador permanece aquela imagem na cabeça dela, na visão dela. Ela pode acontecer em diversos distúrbios, como algum infarto cerebral, algum tumor, enxaqueca, epilepsia e também toxicidade de medicamentos ou de LSD. Por isso a importância de sempre perguntar ao paciente se ele faz uso de alguma substância. Agora o próximo sintoma, alexia, que é a incapacidade de ler corretamente, que ela pode vir relacionada com ou sem a grafia, que é a dificuldade em escrever corretamente. Se for uma alexia com a grafia, dificuldade tanto em escrever quanto para ler, aí sugere mais uma lesão do giro angular dominante. Agora, se for sem a grafia, geralmente fala de um infarto de território de cerebral posterior. Próximo sintoma, que a gente vai ver tudo, e isso pela descrição qualitativa dos sintomas do paciente, que torna a falar que vai, dependendo do tipo de sintoma, sugere a patologia do paciente. Agora sobre escotomas, que é a área de perda de visão ou cegueira parcial, né? Se for bem demarcada, ou se não for, já puxa para uma doença ou outra. A forma do escotoma vai fazer a gente pensar em doença ou outra. Por exemplo, se for em túnel, vai pensar a gente mais em glaucoma. Se for altitudinal, o escotoma da parte superior faz a gente pensar mais na neuropatia óptica isquêmica. Se for demarcação bem definida, o paciente percebe as limitações dela, faz a gente pensar numa retinopatia diabética, por exemplo. Agora, o outro sintoma aí que eu coloquei, a agnosia, que é a falha de reconhecer objetos familiares, objetos que a pessoa já conhece, que sugerem uma lesão do lobo occipital dominante. Agora, a prosopagnosia, que é o distúrbio no reconhecimento de rostos, que sugere uma lesão de córtex occipital, por exemplo. E esses últimos dois, que é a discromatopsia, que é o daltonismo, e a cromatopsia, eu vou citar mais à frente, quando a gente for falar de percepção de cores, tá bom? Então vamos lá. Acuidade visual. Como que vai ser a avaliação da função visual da acuidade visual? Agora a gente vai falar mais da avaliação de cada função visual. A acuidade visual, lembrando que ela é uma função da fóvea, né? Que a acuidade visual nada mais é do que o menor ângulo que a gente consegue ver, que permite... Deixa eu tornar a falar, né? É o menor ângulo visual que permite o sistema visual de perceber o estímulo, isso preconizado a 6 metros. Então, se você consegue ver aquela angulação de diferença, indica o grau que você tem na acuidade visual. Normalmente é o primeiro exame a ser realizado, sofre interferência como opacidade meio, erro refrativo, colaboração e entendimento do paciente. Por isso que é totalmente importante sempre usar a melhor correção visual possível e também usar uma tabela de optotipos que mais se adequa ao paciente. Não adianta usar a letra para quem não é alfabetizado. E dentre os tipos que a gente tem o de letras, tem o de números, tem aquele que é o E, o M, o 3 e o W, que é dos garfinhos, que a gente pode pedir para os pacientes apontar com a mão. Tem o das figuras, que tem o pato, o cavalo, a mão. Tem o dos polígonos, tem quadrado, triângulo. Então, cada paciente a gente vê o tipo que mais se adequa a ele. Para os alfabetizados, a gente costuma usar a Snellen ou a ETDRS. E o certo seria a gente dar preferência para a ETDRS, porque ela tem o padrão de ser 5 letras por linha. É totalmente diferente você falar que o paciente é 20,200 menos 1 no Snellen, ou seja, ele acertou 1 de 2, ou 20,200 menos 1 do ETDRS, que ele acertou 80%, concordam? Lembrando que esses testes são feitos idealmente a 6 metros ou 20 pés, que é a mesma coisa. Por isso que a avaliação, a gente fala 20-20, 20-40, 20-80. Esse 20 significa que os 20 pés. 20-20, a pessoa vê a 20 pés o que ela deveria ver a 20 pés, ou seja, ela vê a 6 metros o que ela deveria ver a 6 metros. Uma pessoa
padrão, né? O 20/40, a pessoa veria a 6 metros, o que uma pessoa normal vê a 12 metros. E isso vai progredindo, né? De 20/20, 20/40, 20 vai aumentando, até conta dedos, movimentação de mãos, percepção luminosa e ausência de percepção luminosa. Torna a lembrar, para usar sempre a melhor correção visual possível para o paciente, para a gente ver a acuidade visual. Outra observação interessante é que o pinhole pode ajudar a melhorar até 5 dioptrias esféricas. Outro teste que a gente pode fazer para ver a acuidade visual, que é um teste mais utilizado em crianças, bebês, crianças pequenas que não comunicam verbalmente, é o teste do olhar preferencial. Vocês lembram o que é isso? Que é aquele teste que a gente utiliza de dispositivos como raquete, tabela, esses objetos com listras para chamar a atenção do bebê. E o que é o olhar preferencial? Ele dá preferência, ter uma fixação visual, mover os olhos na direção do estímulo que a gente está fazendo. Outro teste que a gente tem também para ver a acuidade visual é o teste do potencial evocado visual, que os diferentes resultados dele faz a gente pensar numa lesão mais no lugar ou outro lugar. Por exemplo, alterações de amplitude, alterações na latência sugerem mais uma patologia ou outra. Que é um teste que costuma funcionar também do modelo quadriculado, meio que tabuleiro de xadrez, que vai piscando. É isto sobre acuidade visual. Agora sobre visão em cores, que é uma avaliação muito importante fazer, só que é difícil e meio subjetiva por parte dos pacientes. Porque pode ser difícil com um paciente ou outro. Por exemplo, Ishihara vai depender do paciente conhecer os números. E essas avaliações geralmente avaliam a perda de brilho e saturação das cores. Os testes mais comuns, né? É o teste de Lantoni, de Ishihara e de Tritan de Farnworth. O teste de Lantoni avalia o eixo azul e amarelo, que é esse teste dessa primeira maletinha aí de cima, tá vendo? Já o teste do meio que tem os números, que é o mais conhecido pra gente, né? Que é o de Ishihara, vê o eixo vermelho e verde. Já tem o que vê todos os eixos, é esse da imagem abaixo, que é o teste de Tritan Farnworth. Ainda dentro da avaliação da função visual da visão de cores, vamos falar dos sintomas que eu já tinha falado mais atrás, que eu ia tornar a falar. A cromatopsia é ver cor onde é branco. Aí se a pessoa vê vermelho onde é branco é eritropsia, se é o amarelo é xantopsia, se é verde é cloropsia, a azul a cianopsia, violeta a xantopsia. Agora outro sintoma que às vezes é o que mais chama atenção, se alguém fala de distúrbio de cor, a maioria da população pensa é o daltonismo, que é a descromatopsia, que é a dificuldade em distinguir certas cores, ou seja, a perda, é a dificuldade em distinguir certas cores, que também pode ser interpretado como a perda da intensidade de alguma cor. Esse vermelho não era para estar aqui não. Então, olha, sobre o daltonismo. O principal tipo, que é a deuteranopia, que é uma falta de sensibilidade dos cones que absorvem o verde. Então a pessoa não vai chegar ao verde, vai ver mais um tom amarronzado. A deuteranopia, ela é o tipo de daltonismo mais frequente na nossa sociedade e afeta de 5 a 8% dos homens. Olha só que interessante. O segundo tipo mais comum é a protanopia, que os cones sensíveis ao vermelho estão ausentes nesse caso. Entendeu? Que é o segundo mais comum. E o terceiro mais comum é a tritanopia, que os cones sensíveis ao azul e ao amarelo estão meio confusos ali. Tudo certo. Agora vamos para o próximo ponto. Ainda dentro de avaliação da função visual. Vamos falar de sensibilidade ao contraste. O que é sensibilidade ao contraste? É a habilidade de discernir diferentes graus de contraste, de luminância. Diferentes tons de cinza. Por exemplo, por que é importante a sensibilidade ao contraste? Por exemplo, um paciente, na hora que ele vai colocar uma água em um copo transparente,
ele tem dificuldade de sensibilidade ao contraste, talvez ele jogue a água fora. O alto contraste facilita a diferenciação, não só entre os optotipos, mas entre qualquer objeto que a gente está vendo, né? Geralmente, a gente usa essas tabelas que estou mostrando aí, e o ideal é ser medido a 3 metros de distância. E a sensibilidade ao contraste pode ser alterada, sim, por causas neurológicas, mas principalmente por opacidade de meio e edema de córnea. Certinho? Agora, outra função visual que a gente tem que avaliar é a do campo visual, gente. A avaliação do campo visual pode ser feita por várias formas: confrontação, tela tangente, perimetria manual de Goldman e perimetria automatizada. A partir das alterações que a gente vê, a partir do defeito no campo visual, no escotoma, né, até a gente vai sugerir algumas doenças, igual eu falei anteriormente, né? Por exemplo, a noia, né, que é a neuropatia óptica esquema anterior, é um defeito mais altitudinal. Ou a oclusão de vaso da retina vai ser mais setorial. No glaucoma, mais em túnel. Na neurite óptica, mais difusa. E lembrando que estímulos não visuais, como ruídos fortes, também pode alterar no campo visual, tá bom? Piorar o campo visual. E uma coisa muito interessante, que às vezes a pessoa tem, por exemplo, do lado, ela tem a impressão que ela está com a visão monocular do olho direito, que ela não enxerga do olho esquerdo, mas na verdade ela está com distúrbio temporal do olho esquerdo e nasal do olho direito. Então tem que tomar cuidado que uma perda homônima pode ser confundida com a perda monocular, tá bom? E tá bom, de campo visual é isso. Já está acabando, gente. Outra avaliação importante fazer na semiologia sensorial é a avaliação pupilar, da forma, do tamanho, da reatividade, da reflexo fotomotor, reação direta ou consensual. E também é importante ver a presença ou não do defeito pupilar aferente ou eferente, que é o sinal de Marcus-Gunn, que a gente vai analisar o sistema eferente pela análise do nervo óptico, e a eferência pela via simpática ocular e o nervo oculomotor. Outro exame importante para a gente encerrar a aula aqui é análise de fundo de olho, que geralmente é feita por avaliação de oftalmoscopia direta ou indireta, mas a gente sabe que tem vários exames, como angiofluor, retinografia. Você tem vários exames que pode avaliar o fundo de olho, mas geralmente no nosso consultório que deve ser feita a oftalmoscopia direta ou indireta, que é uma avaliação importante para avaliar a possível alteração do fundo de olho, como o nervo disco óptico, os vasos sanguíneos, a retina e a mácula. Dependendo das alterações que a gente vai ver, na verdade, o sintoma já vai sugerir a alteração que a gente vai achar, e a alteração vai sugerir a patologia que a gente está pensando. Concorda? Que a gente pode ver edema de papila, pode ver hemorragias, alterações vasculares, atrofia óptica, e cada alteração de disco óptico, cada alteração vai fazer a gente pensar em alguma patologia. Então, para resumir a aula, né? A anamnese detalhada é fundamental para obter informação sobre o paciente, desde da idade, início de sintomas, história familiar, característica, descrever bem os sintomas que o paciente está sentindo. Lembrar que os sintomas visuais podem fornecer pistas sobre as doenças que a gente está pensando. Por exemplo, lógico, o paciente vai falar que sofreu uma pancada no olho, chega com flashes, a gente vai ter que pensar num distúrbio mais de retina. Então o sintoma fala muito pra gente de onde está localizada essa lesão. E outra coisa é que a avaliação de acuidade visual, da visão em cores, da sensibilidade ao contraste, do campo visual, da pupila e da fundoscopia também permite a gente de identificar algumas anormalidades na estrutura do olho e sugerir doenças relacionadas. A gente usou como referência o livro do CBO de semiologia e o livro de pediatria e estrabismo da Academia Americana. Só torna a falar aqui, o trabalho foi feito por mim e pela Yasmin, a gente dividiu o trabalho, eu fiquei responsável pela apresentação, tá bom? Muito obrigado, pessoal.
Sei que é um assunto muito importante. Depois dessa, vamos estudar mais um pouco.